Bom dia, meus amigos e minhas amigas, participante do Selfie Video Course, expertise em apuração de resultados econômicos, Selfie Video Class número 3. Nesse capítulo nós vamos tratar de uma comparação entre a apuração de resultados econômicos periódicos versus apuração de resultados econômicos instantaneamente. Evidentemente, isto é uma apresentação pioneira. Há pouco tempo eu escrevi este livro e neste livro eu apresentei a apuração de resultado econômico instantâneo. Bom, antes de começarmos propriamente, eu gostaria de dizer que um dos maiores problemas da contabilidade atualmente, no Brasil e no mundo, é que me parece que os contadores não entendem a era da informática. Porque nós vamos ver que o balancete é uma peça de museu. O balancete é extremamente inútil. Ele dá muito trabalho, não traz resultados algum, não melhora a informação de maneira alguma, muito pelo contrário, ele é um empecilho, é um obstáculo a uma boa análise de demonstrações financeiras. Ou seja, ele leva o analista desavisado a cometer muito erro, quando deveria ser o contrário, como vai ser a apuração de resultado instantânea. Ela não permite, não abre chances para que alguém cometa erro. Ok? Então vamos começar aqui a entender como funciona o balancete. O balancete, como eu já disse, é uma figura dinossáurica, deve ser totalmente eliminado pelo desperdício de tempo e de dinheiro que se usa para elaborar essa demonstração financeira, que não tem mais nenhum sentido econômico depois do desenvolvimento da informática. No balancete, a operação se traduz dessa maneira. Primeiro, nós temos um balanço. Este balanço inicial, ao registrar novas operações, ele se transforma num balancete. E esse balancete, ele vai sendo registrado, vai levando os resultados continuamente até o final de um determinado período. Quando chega no final desse período, o que é que nós fazemos? Nós vamos fazer um levantamento de balanço, que nada mais é do que transformar aquele balancete num balanço através da apuração de resultado. E aí aquele balanço inicial que se transformou em balancete passa a ser balanço. Ou seja, algo que não tem, é um absurdo, não tem sentido nenhum, conforme veremos. Vamos ver aqui. Inicialmente, nós temos aí esse balanço, que é a posição inicial do convento do Luca Paciolo. O Luca Paciolo, ele recebe 500 pratas, imediatamente na contabilidade vai ser registrado dessa maneira: débito de caixa e crédito de receita. Por quê? Porque esse débito de caixa é o dinheiro que está entrando, vai aumentar o ativo da empresa, como as obrigações da empresa, o total delas permanece o mesmo, evidentemente o patrimônio líquido vai ser aumentado. E quando isso aumenta, quando essa operação acontece, esse aumento no patrimônio líquido, isso significa que isso é uma operação econômico-financeira, e o nome desse aumento chama-se receita. Então, é assim que é feito. Nós vamos observar aqui que ali, nesse momento, já podemos até fazer uma determinada análise.
e mostrar a ineficiência do balancete. Esse balancete aí já tem uma receita de 500, não é isso? E o patrimônio líquido continua 11. Na realidade, o patrimônio dessa empresa já é 11.500. Apenas ele está ali aguardando o final de um determinado período para ser complementado. Isso, evidentemente, provoca erros de analista. Por exemplo, um analista pegando este balanço que está aí, este balancete, se ele quiser analisar o nível de endividamento da empresa, que é o indicador onde você divide o total das obrigações pelo patrimônio líquido, um analista desavisado vai dividir 2.000 por 11. Na realidade não é. Ele tem que dividir 2.000 por 11.500, porque é o patrimônio líquido da empresa agora que já está aí. Isso é um dos grandes erros. Vamos lá. E aqui atendendo no dia seguinte, para arrumar e limpar o convento, o Bom Freio paga 20 pratas. Vejamos como registrar essas operações. Novamente, nós vamos perceber que essa operação é uma operação econômica financeira. Por quê? Ela vai alterar a posição financeira da empresa, ou seja, o caixa dela vai sair de 1.500 para 1.480 e com isso haverá imediatamente uma redução do patrimônio líquido. E o nome disso chama-se despesa. Evidentemente, num balancete, numa contabilidade normal, eu diria receita de aluguel e diria despesa de limpeza, porque aí eu conheço com precisão o que está acontecendo dentro da minha empresa, tá certo? Feito isso, eu agora tenho plenamente aqui um balancete. Vejamos alguns defeitos desse balancete. O primeiro nós já vimos, o patrimônio líquido. Vamos imaginar que aqui esteja ao final do período. Ao final do período, e eu estou olhando, estou vendo o patrimônio líquido que é 11.000. Na realidade, esse patrimônio líquido já é 11.480. Porque se você pegar bens mais direitos, ali ó, 1.480 mais 4, 5.480, 13.480. Despesa direito? Não é. Bens não é. Muito menos um bem, não é a despesa. O que é despesa? Despesa é um registro. É um registro que houve uma alteração no patrimônio líquido da empresa. O patrimônio líquido da empresa foi reduzido devido a essa despesa de limpeza. É isso que é uma despesa, apenas um registro do que aconteceu com a conta patrimonial, ou seja, o caixa que era 1.500 passou para 1.480. Nada mais além do que isso. E o que é a receita? A mesma coisa. A receita está dizendo que entrou um recurso ali na empresa, no caixa, e isso aumentou o patrimônio líquido da empresa, por isso que é uma receita. E elas estão aí apenas para ajudar ao contador a chegar ao final do exercício, ele fazer a apuração de resultado daquele exercício. Ele soma todas as receitas, soma todas as despesas e compara a receita com despesas. Quando faz isso, nessa comparação, o resultado disso for maior, como é aí, 480, ele pega o patrimônio líquido anterior e adiciona essa 480. Tá certo? Então, na realidade, isso é como se faz a apuração periódica. Vamos ver aqui. Olha aqui. Isso aqui é o balancete. E eu vou fazer a apuração de resultado. Ou seja, vou fazer o levantamento do balanço. O que significa isso? Transformar esse balancete num balanço, apurando o resultado. Outro grande defeito do balancete é que você está olhando para o balancete e você não sabe o resultado. Você tem que fazer contas. Ele não diz quanto tem de resultado. Se você quiser, você tem que pegar a máquina de somar e ver o total de receita e ver o total de despesa e subtrair um do outro para encontrar qual é o resultado. Não é evidente, não é transparente. Você tem que fazer contas. Outro defeito que nós já vimos, que o patrimônio continua o mesmo do início do exercício. Tá certo? E outra coisa, ele não está apresentando o resultado imediatamente como deve ser hoje em dia. É outra grande falha do balancete. Vamos lá fazer. Para apurar esse resultado, o que eu vou tirar? Vou tirar essa receita daí. E receita daí jogar no resultado do exercício.
Então, quando eu faço isso, eu faço débito de receita e crédito de resultado do exercício 500. Eu estou zerando as contas de resultado, porque essas contas de resultado só servem por determinado período. Vamos chamar esse período 1. Esse período 1 já foi completo, então eu estou apurando o resultado do período 1. Então, receitas aí significa receita do período 1. Então, vou zerá-la, porque no período 2 eu começo novamente com minhas receitas e começo novamente com minhas despesas. Ao fazer isso, zero a receita, ela passa para o resultado do exercício, conforme vocês estão vendo aí. Em seguida, vou zerar a despesa. Então, já que essa despesa terminou o período, ela não, daí em diante, eu vou ter novas despesas ou outras despesas. Tá certo? Então, 20. Quando eu faço isso, a apuração de resultado está completa. Olha o que aconteceu aqui. Né? Ao fazer isso, 500 demonstrativo de resultado e 20 para cá. 480 para aqui. O balanço está. Esse balancete aqui já é um balanço. Por que ele é um balanço? Porque as receitas e despesas já foram consideradas. Não existe mais receita e despesa a serem consideradas para o resultado do exercício. Bom, e conforme nós vimos já, a apresentação desse balanço para a informação pública ou a informação gerencial, ela tem sempre que apresentar o resultado do exercício e embaixo do balanço aparece o demonstrativo de resultado econômico. Fundamental para se entender o que é que aconteceu. Apesar de aqui eu já entender que tem um patrimônio líquido inicial de 11 mil e o resultado é de 480, isso não me satisfaz. Eu preciso saber como esse resultado foi feito. Aqui eu teve receitas de 500 e despesas de 20. Obviamente, para entender perfeitamente isso, eu tenho que saber quais foram os tipos de receita. Nesse caso, nós sabemos que foi uma receita de aluguel. O nome apareceria aqui, receitas de aluguel. Despesa, foi uma despesa de limpeza. O nome apareceria aqui, despesa de limpeza. Então, por isso, esse resultado, né, o balanço está apurado, o resultado está feito. Então, nós compreendemos perfeitamente aí por que houve esse resultado e sabemos que isso é uma apuração de resultado periódica e também vemos as falhas que existem nesse balanceio. A primeira delas, o patrimônio líquido inicial é ainda aquele do início do exercício. Agora, depois da apuração desse resultado, esse resultado vai se incorporar ao patrimônio líquido inicial e vai ser 11.480. Tá certo? O balancete, conforme nós vimos, não apresenta o resultado. O resultado só é apresentado após o final do período, onde nós fazemos o zeramento das contas de receitas e despesas e encontramos o resultado do exercício. Muito bem, meus amigos, agora vamos passar para o resultado instantâneo e perceber este mesmo exercício, como vai acontecer e como vai melhorar a nossa situação. E como vai melhorar a situação. Vamos ver. Primeira coisa, quando eu tenho uma receita, olha o que vai acontecer. Eu vou debitar a receita ao caixa e creditar a receita conforme nós vimos. Foi assim que nós fizemos no balanceio. Só que aqui ele vai diretamente para o demonstrativo de resultado. E o demonstrativo de resultado já joga imediatamente no resultado do exercício. Não tem balancete. Tem o balanço e o demonstrativo de resultado. Ou seja, qualquer operação que eu faça aqui, imediatamente aparecerá o resultado. Dá para perceber isso? Dá para perceber. Então eu não tenho. Imediatamente quando eu recebi 500, eu sei que o resultado do exercício é 500 e que esse resultado veio, está aqui no demonstrativo de resultado, uma receita de aluguel, por exemplo. E aí, eu posso perfeitamente tirar uma cópia desse balanço aí agora
é a posição da empresa, é o resultado da empresa até esse momento, coisa que não aconteceria com o balancete. O balancete vai me aguardar o final de determinado período. E para ficar bem mais claro ainda, vamos ver quando eu pagar essa despesa. Quando eu pago essa despesa, né, eu vou débito de despesa, que é uma aplicação de recurso, onde é que o recurso vai, e crédito de caixa, que é a origem do recurso. Então, 20. Olha só, quando eu faço isso, imediatamente ele vai para o demonstrativo de resultado, 480, 480 está lá no resultado do exercício. Ora, meus amigos, é isso que nós precisamos hoje em dia. É isso que as empresas pequenas e grandes, e muito mais ainda as empresas grandes. Então, dessa maneira que nós estamos fazendo aí, qualquer operação que é feita, ela é registrada e apurado o resultado. E o balanço não precisa chegar ao final de um determinado período. O balanço é imediatamente, você pode tirar uma cópia do balanço, que é a posição financeira e o resultado da empresa até aquele momento. Isso é uma mão na roda para o administrador. O administrador precisa dessa informação dessa maneira. E isso só não é feito dessa maneira hoje em dia porque as empresas usam balancete. É um atraso, além de custoso, é um atraso em relação às informações. Nós precisamos de informação, as empresas precisam de informações imediatas. Se eu faço uma operação e posso imediatamente apurar o resultado dela, por que não fazê-lo? Tá certo? Muito bem, meus amigos. Quando eu apresento isso, acho que eu disse isso a vocês antes, sempre tem alguém que diz assim, olha, se é tão fácil assim, por que ninguém fez até agora? Eu digo, olha, eu realmente não tenho como responder isso, mas eu gostaria que você fizesse essa pergunta a Colombo. Porque Colombo botou um ovo e pediu que as pessoas botassem o ovo em pé. Ninguém conseguiu, ele foi lá, o toquinho, quebrou um pouco o ovo está lá em pé. É isso aí. Sempre tem alguém que pensa e vê uma coisa diferente que os outros não viram até então. Tá certo? Então, eu acho que isso é da grande utilidade. Eu acho que tem que acabar com a apresentação de balancetes. Muito bem. Como eu cheguei a isso? Eu vou apresentar aqui para vocês como eu cheguei a isso. Isso que vocês estão vendo aqui é o software. Esse é um software que eu desenvolvi, né? Eu tive uma ideia com o professor de mostrar a contabilidade da maneira mais clara possível. Porque antigamente eu botava um balanço patrimonial num quadro negro, na outra parte botava o demonstrativo de resultado, botava a conta de caixa em outro pedaço de papel lá, desse tamanho, e ia fazendo. E, geralmente ia até muito bem, mas daqui a pouco alguém dizia, vem cá, e se mudar esse número? Se em vez de 5 mil for 10 mil? Aí a coisa ficava preta. Então eu fui pensando em como melhorar a apresentação e como ensinar melhor a contabilidade. E um dia eu tive a ideia de fazer um balanço com demonstrativo de resultado. Encontrei uma pessoa que chama Sérgio Maris, que é um dos maiores web designers do Brasil, e com o Sérgio, que não entende nada de contabilidade, não entendia, porque ele hoje é competente em contabilidade, começamos a desenvolver isso. Então comecei pedindo um balanço demonstrativo de resultado. Daqui a pouco ele dizia, olha, se você quiser um caixa, eu posso pegar esse mesmo valor digitalizado da venda de mercadoria, eu posso botar como receita e posso botar como caixa. Aí eu fui olhando e falei, daqui a pouco eu vi que poderia ser feito, e ele foi me ajudando a raciocinar com muita paciência e muita competência. Ele foi me ajudando a raciocinar, e daqui a pouco eu descobri que essa coisa está toda interligada, é um sistema perfeito. Então, que eu poderia ter o balanço patrimonial aqui é a demonstração de geração de disponível. Disponível que eu falo é caixa, tá? Aqui é a demonstração das alterações do capital circulante, ligeiramente diferente do doar, porque o doar, como vocês veem aqui,
começa com o resultado do exercício. Essa não começa com o resultado do exercício. Começa com o acréscimo decréscimo de todo o DRE. Ou seja, nessa aqui não entra depreciação. Aqui a depreciação entra como um estorno. E essa daqui, como não entra depreciação aqui, porque depreciação não altera capital de giro, também não vai entrar como estorno. Então aqui só pega diretamente do demonstrativo de resultado as operações que alteram capital de giro. É por isso que ela é diferente. Depois vem o DRE, obviamente, o DOAR, da qual eu já me falei, a alteração do capital de giro, o antigo DOAR. O antigo DOAR não, eu quero ficar com isso bem claro. Apesar da CVM não exigir mais o DOAR, evidentemente, e é o maior instrumento de análise de liquidez da empresa, é o DOAR. Então, esse instrumento é válido para qualquer empresa. Ele não é obrigatório a publicação dele. E aqui a demonstração das mutações patrimoniais. Muito bem. Então, ao desenvolver isso, e eu vou abrir aqui, né, esse exercício, não sei que exercício é, esse exercício é o caso 2. Eu vou encerrar para poder vocês verem melhor como funciona esse. Ele abre assim. Então eu escolho aqui o exercício, por exemplo, caso 2. E vou resolver o caso 2. Tem a parte prática e a parte teórica. A parte teórica são algumas perguntas que eu não vou fazer agora, que não tem interesse nenhum. Eu vou para... Aliás, se vocês quiserem ver isso, eu tenho soluções comentadas, todas baseadas, resolvidas com o self-test, e eu comento toda a solução. Se vocês estiverem interessados, procura no nosso site. Parte prática. Então aqui eu vejo contabilização. É aqui que eu contabilizo. E para começar, devo dizer que a contabilização, de acordo com o nosso sistema aqui, tem que começar com a conta de débito. Você bota primeiro a conta de débito, depois bota a conta de crédito, ok? Ok, então vamos ver. Olha só, aqui é o evento do período que nós vamos contabilizar. Está dizendo o que aqui? Aliás, antes de eu mostrar, esse exercício tem isso aqui. Tem aqui o exercício anterior e aqui o atual. Evidentemente, anterior e atual aqui, inicialmente, eles são iguais. Por quê? Porque o balanço de uma empresa, o balanço patrimonial da empresa, no final do exercício, é exatamente igual ao balanço do início do próximo exercício. Então, evidentemente, esse aqui vai ser mudado à medida que as operações acontecerem. Então, vamos lá. Primeira operação que acontece aqui. O estoque foi vendido à vista por 5 mil. Vendido à vista. Débito de caixa e crédito de venda, né? Venda de mercadorias. Então vamos procurar aqui o crédito. Venda de remédios. Isso deve ser uma farmácia. Venda de remédios. Quanto foi? 5 mil. 5 mil reais. Preste bem atenção nisso. Quando eu faço isso, 5 mil reais, olha, ele afeta o patrimônio. Por quê? Porque o caixa, nós vimos quando aumenta o caixa através de uma receita, o que acontece? Isso é um resultado. Se fosse balancete, eu já botaria aqui uma receita. Como não é balancete aqui, não tem o balancete, vai direto para o resultado do exercício. Ou seja, é uma apuração de resultado instantânea. E nós vamos ver isso. Por quê? Daqui a pouco, nós vamos começar vendo, lógico. Se isso aqui é resultado do exercício, né? Eu vou lá no demonstrativo de resultado, olha só, olha lá, demonstrativo de resultado, receita. Ora, foi aí que eu entendi. Esse demonstrativo de resultado aqui, o resultado final dele, imediatamente, é transferido para resultado do exercício. Então, eu não preciso de balancete. Eu levo diretamente para o demonstrativo de resultado o valor, e no demonstrativo de resultado lá, o que der de resultado, eu trago imediatamente para aqui. Porque, na realidade, esse resultado do exercício, se nós clicarmos aqui, o que é esse resultado do exercício? É o demonstrativo de resultado. Então, para que balancete?
Se fosse balancete, eu botaria a receita aqui. Eu não teria o resultado. Depois das despesas, eu colocaria as despesas, etc. Tal, tudo no balancete e receita, sem resultado até o final de um determinado período. Aqui não. À medida que a operação vai acontecendo, o resultado vai surgindo. Então veja só. Aqui eu vendi, segundo o nosso problema, vendi todo o estoque da empresa. Por 5 mil, eu vou olhar qual é o estoque da empresa. O estoque da empresa, aqui, é 3 mil. Então, olha só. Se é 3 mil, vai ser débito do custo da mercadoria vendida. Por que é débito do custo da mercadoria vendida? Olha, nós temos que olhar o seguinte, nós já vimos isso. Quando o estoque sai, o que acontece? O total do ativo, bem mais direito, diminui. E se tudo permanecer igual, se os outros permanecerem iguais, valores iguais, vai haver uma redução no patrimônio líquido. Então, por isso que eu vou jogar isso como custo da mercadoria vendida, o que significa que vai haver uma redução do patrimônio líquido. Então, eu coloco aqui 3 mil, ó, e ao fazer isto, eu vou olhar o que é que vai acontecer. Primeiro vamos aqui no patrimônio líquido. Olha só, o patrimônio líquido que tinha aumentado com 5 mil, agora, desculpe que eu não fiz ainda a contabilização do estoque, só fiz do custo da mercadoria vendida. Agora, eu cometi um erro. Eu fiz custo da mercadoria, custo da mercadoria vendida. Desculpe, não aconteceu nada, tá? Então vamos fazer novamente esse lançamento. Vocês perceberam? Eu botei débito de custo e débito de custo. Não é isso. É débito de custo da mercadoria vendida. Olha lá, vamos lá. Débito de custo da mercadoria vendida. E crédito de quem? Crédito do estoque. O estoque está saindo, vamos zerar aquele estoque. Então vamos zerar o estoque. Quer dizer, a saída da mercadoria do estoque, zerando o estoque, provoca uma redução no capital no patrimônio líquido, que é registrado dizendo que aquela redução foi relativa ao custo da mercadoria vendida. Então vamos lá e colocarmos aqui no estoque. Agora vai. E agora nós vamos entender claramente isso que aconteceu. Olha aqui. Houve um aumento do patrimônio líquido com a venda da mercadoria. A empresa ganhou 5 mil reais, os 5 mil reais entraram na empresa. Tanto é que o caixa passou de 5 para 5.500. E agora a empresa entregou aquele estoque vendido. Ao entregar o estoque vendido, claro, aqui há uma diminuição do valor do ativo em relação a esse custo aqui. Então, nós podemos perceber claramente aqui, a entrada de 5 e a saída de 3 significa que há um lucro. Eu troquei minha mercadoria que custava 3 por 5 mil. Então, eu tenho um lucro de 2 mil. Se você olhar aqui no resultado do exercício, tem 2 mil. 2 mil diretamente. Quer dizer, o resultado é apurado imediatamente. E nós vamos olhar lá no DRE. É isso que está acontecendo. Então, a receita foi de 5 mil. Agora eu tenho um custo de 3. E esse resultado aqui, imediatamente, é transferido para o patrimônio líquido da empresa. Nós estamos apurando aqui um resultado absolutamente instantâneo. Qualquer operação que fizer aqui, eu apuro o resultado. Vamos ver mais um aqui dentro. Vamos imaginar que eu tenho uma despesa de... Deixa eu ver como é que está o caixa, ver se ela cabe. Eu vou até aproveitar para mostrar para vocês que uma despesa, assim como a receita, não depende nada da entrada nem da saída de caixa. Eu vou aproveitar aqui para mostrar a despesa. Vocês já viram isso no curso inicial. Olha aqui, e vai ver mais na frente. Desculpa, vocês vão ver lá na frente.
Imagine que eu tenho uma despesa, que eu paguei um salário de 1.000. Se eu paguei um salário de 1.000, olha só o que acontece. Débito de salário. Por quê? Porque aquilo significa que vai haver uma redução no patrimônio líquido. Se vai ter uma redução do patrimônio líquido, como não tem salário aqui, vamos dizer que é uma despesa de outras, tá bom? Despesa outra. E vou acreditar o caixa, porque isso foi pago. Então vou botar aqui R$2.000. R$2.000. Veja como isso vai acontecer novamente. Olha só. Meu caixa agora tem 3.500. Tem aqueles 5, sai agora 3. Se está saindo 2.000 daqui, significa que vai haver uma redução no resultado do exercício. O resultado do exercício aqui, que era 2, desapareceu. Agora, por quê? Vamos ver o que aconteceu lá no demonstrativo de resultado. Olha, eu tinha vendido a mercadoria por 5 e ela me custou 3. Então eu tinha um lucro até aqui de 2. Mas tive uma despesa no valor de 2, portanto meu lucro é 0. Ou seja, qualquer que seja a operação, imediatamente a contabilidade pode apresentar o resultado econômico naquele exato momento. E outra coisa, o balanço patrimonial da empresa, a posição financeira da empresa do momento é essa aqui. Tira-se uma cópia disso, está o balanço. Eu não preciso esperar final de ano para saber quanto estou ganhando, quanto estou perdendo. E isso é fundamental para o administrador moderno, para a tomada de decisão imediata, para saber exatamente como investir, em quem investir e quanto investir. Isto é fundamental. Meus amigos, eu quero, para terminar a nossa aula, dizer o seguinte: a contabilidade tem que ser totalmente reformulada, se adaptar aos tempos modernos. Não é possível mais se usar o balancete. É um atraso quem usa balancete. Aliás, todo mundo usa. Isso aqui é a primeira vez que apareceu no meu livro, Apuração de Resultado Instantâneo. E, aliás, o primeiro livro que eu escrevi chama-se Contabilidade Digital é mais fácil. E é mais fácil por isso. A apuração de resultado desta maneira instantânea é muito mais fácil do que a apuração de resultado através de balancete. Não tem transformação de balanço em balancete para depois balancete em balanço. É balanço o tempo todo. É a posição financeira o tempo todo. E está sempre atualizada. Muito bem, meus amigos. Então, eu quero agradecer a vocês. E digo a vocês, uma confissão e um agradecimento ao Sérgio Maris. Foi o desenvolvimento desse self-test aqui, que é um instrumento muito importante de apuração de resultado, porque todos esses lançamentos aqui eu posso acompanhá-lo. Olha, eu vejo como está o balanço, eu vejo como está o caixa. Olha o caixa. Ele tinha 500 inicialmente, nós fizemos uma venda de mercadoria de 5.000 e depois pagamos uma despesa, por isso que é 3 aqui. Então 3.500. O de ACC por enquanto não houve nenhuma alteração. O demonstrativo, porque o resultado é 0. Olha aqui, o resultado é 0. Então o DOAR também não vai haver alteração, porque o resultado foi 0. O DMPP também não vai haver, porque o resultado é 0. Tudo isso depende do resultado da empresa, essas demonstrações. Então, como ele foi 0, não há mudança nela. Só o demonstrativo de caixa, porque houve uma entrada e saída de caixa. E por isso vocês podem até começar já a perceber que a apuração de resultado não tem nada a ver com caixa. Você vê que o resultado é 0 aí e o caixa foi aumentado em R$3.000. O caixa foi aumentado em R$3.000. Portanto, resultado econômico não tem nada a ver com o resultado de caixa. Muito bem. Então, finalmente agradecer ao Sérgio Maris, que foi com ele, desenvolvendo isso, que eu entendi perfeitamente que o balancete era uma peça de museu e que a apuração de resultado instantânea é fundamental hoje em dia para a tomada de decisões inteligentes e imediatas. Muito obrigado e até a próxima.